Olá! Mais um dia trazendo a palavra maravilhosa do nosso Senhor, tudo que Ele deixou de herança pra gente, tá aqui, e eu acredito que nós estamos sendo muito esticados nesse período de quarentena e nós vamos sair dela mais fortes, mais encorajados, mais praticantes da palavra, muito mais do que ouvintes, mas praticantes, né? E para isso nós estamos aqui estudando o livro de Atos. Deus tem trazido para a gente revelação fresca, porque a palavra dele ela não muda, mas ela se renova a cada dia. E por isso é importante demais a gente ficar atento a tudo que tem sido trazido aqui para a gente. Eu vou ler hoje, dando continuidade, o capítulo 26. O capítulo 26, ele fala, é uma defesa de Paulo, né? E, portanto, Paulo fala sobre quem ele era, o que aconteceu, é um resumão da história de Paulo. E por isso eu vou falar para vocês um pouquinho de quem era Saulo. Saulo, ele era um israelita da tribo de Benjamim, nascido em Tarso. Ele foi criado segundo a lei de Moisés. Os pais dele eram comerciantes e tinha poder, né, aquisitivo, se assim a gente pode dizer. Saulo não era qualquer um. Saulo estava sendo criado para ser um grande fariseu, um grande praticante da lei. E ele, mais do que muitos da época, ele amava a lei, ele era inflexível à lei. E ele queria que todos seguissem a lei. Ele defendia, né, a restrição alimentar, ele defendia a circuncisão, ele defendia que não havia ressurreição, ele defendia essas coisas. E por isso que ele veio a ser o grande perseguidor da igreja. Não que ele era um homem mau, não, mas porque ele defendia a Deus. E ele, na ignorância dele, ele achava que ele estava fazendo a coisa correta. Porque ele defendia a Deus acima de todas as coisas. Será que hoje nós estamos defendendo a palavra de Deus, o Senhor Jesus, acima de todas as coisas? Então. E aí, Saulo, ele é levado ao rei Agripa. Aliás, Saulo não, Paulo, que aí ele já era Paulo. E ele começa a contar a história dele, onde ele diz que ele era um grande perseguidor da igreja, ele era um homem que praticava a lei de Moisés e por isso ele era perseguidor. E que mais do que muitos, ele era obediente a essa lei. Porém, ele indo para Damasco, ele foi parado pelo próprio Senhor Jesus, o qual deixou ele cego. E por que houve essa cegueira? Para que viesse ter uma virada de chave, para que viesse ter um marco na vida dele. Porque essa cegueira, ela não era só física, ela era espiritual. Era Deus mostrando que havia uma cegueira espiritual na vida de Saulo. E quando ele, por Ananias, após fazer a oração, após dizer que ele, a partir daquele momento, ele seria um novo homem, assim como a palavra diz, as escamas caíram dos olhos de Saulo e ele passou a enxergar o evangelho da forma que ele nunca conheceu antes. E Paulo passou a ter visão espiritual. Assim como pessoas hoje, elas são cegas espiritualmente, assim era Paulo. Quem não conhece Jesus é cego espiritualmente. Então nós temos que orar por essas pessoas, levar a verdade que liberta, para que essas pessoas venham deixar de ser cegas espiritualmente. E aí Saulo deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo. E aí ele começa a pregar o evangelho, ele começa a praticar aquilo que Jesus ensinou. Ele ensina generosidade, ele melhor do que ninguém, ele começa a avivar a igreja, ele começa a implantar igrejas em algumas cidades, ele começa a ensinar o que é ser cristão por meio da revelação que Deus vai trazendo a ele, e até que começa a ser perseguido. E aí, em meio a essa perseguição, Paulo é preso.
Mas essa prisão, ela na verdade, ela foi proposital para que viesse impedir que Paulo fosse morto. E aí Paulo, ainda preso, né, ele pede para que fosse julgado por César, porque ele era romano, ele tinha esse direito, e ele queria ser levado ao tribunal de César. Mas nesse período de prisão, ele é levado também ao rei Agripa. E o rei Agripa, ele pede que Paulo ele se explique, ele conte o que aconteceu. E aí Paulo, ele vem e começa a contar a história dele, né? Que ele era um grande perseguidor, que ele perseguiu a igreja, como eu já resumi, por causa que ele defendia a lei. E ele fala para Agripa a respeito da revelação que ele teve por meio do Senhor Jesus. E aí, ele continua dizendo assim, eu vou para o versículo 19, ele fala assim: assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar o que estava em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e depois os que estavam em Judeia. E também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Olha que legal, gente. Praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Quando a gente se arrepende de verdade, quando a gente converte o nosso caminhar, as nossas obras, elas mostram isso. As nossas obras são responsáveis de provar que nós mudamos. E aí vamos lá, pro versículo 21. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. Ou seja, Paulo, ele a todo tempo ele contava com a ajuda do Senhor. Ele sabia que Deus estava com ele, porque ele tinha certeza de que o que ele estava fazendo era correto. Era aprovado por Deus. Então ele sabia que tudo aquilo que ele estava passando, a mão do Senhor não estava longe dele, estava com ele. Porque ele sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha convicção que as suas atitudes estavam corretas e estavam agradando a Deus. Por isso ele tinha essa certeza. E aí, continuando, ele fala assim: não estou dizendo nada além do que o profeta Moisés disse que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Ou seja, Moisés falou sobre a ressurreição, falou que viria Cristo, porém eles não conseguiam enxergar que Jesus, o Messias, era ele. Os judeus, eles esperavam que Jesus viesse de um reinado, que Jesus viesse de uma forma diferente do que ele veio. Mas Jesus ele veio de forma diferente e muito diferente do que os judeus esperavam. Jesus veio de um manjedouro, de uma mulher simples. E aí, continuando, ele fala para rei Agripa, né, o que aconteceu. E no versículo 24, fala assim: a esta altura, Festo, que foi quem levou Paulo a Agripa, interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Ou seja, Paulo era um homem inteligente. Ele estudava muito a palavra, né? Por isso Festo disse isso a ele. Respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crê nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse: você acha que eu, em tão pouco tempo, pode convencer-me a tornar-me cristão? Ou seja, em tudo aquilo que ele testemunhou, tudo aquilo que ele falou, o rei pergunta a ele: você acha que eu vou virar cristão agora só porque você me falou isso? E aí Paulo diz assim, deixa eu ligar a luz aqui que tá ficando escuro. E aí Paulo diz assim: em pouco
ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. O rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com ele. Saindo do salão, comentavam entre si: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Ou seja, a verdade ela liberta. E o rei percebeu que tudo que Paulo falou ali era verdade. Ele não estava dizendo nenhuma mentira. Então, gente, eu quero encorajar vocês a continuar a pregar a palavra. Ainda que algemas venham tentar te prender, ainda que cadeias venham tentar te aprisionar, você é livre. Você precisa passar para aqueles que não conhecem ainda Cristo a verdade. A verdade que liberta, a verdade que muda a expectativa, que muda a percepção, que faz escamas caírem dos olhos, que liberta. A verdade que traz salvação. Então eu quero continuar encorajando a vocês. A gente vai continuar esse estudo. Amanhã, quem vai nos dar a palavra de continuação a isso vai ser a Renata. Ela já está se preparando para isso. E é um capítulo maravilhoso onde fala sobre a viagem de Paulo para Roma, porque como ele pediu o julgamento de César, ele vai ter que ir para Roma para isso, né? E era a propósito do Senhor que ele fosse para Roma. Então tudo se encaixa. E nós vamos dar sequência a isso. E eu espero que vocês continuem se encorajando. Eu espero que vocês continuem lendo a palavra e se alimentando da verdade, tá bom? Eu quero que vocês saiam dessa, assim como eu também quero sair dessa, mais forte, mais fortalecido, mais encorajado e cada vez mais contagiando pessoas que estão ao nosso redor. Desse amor, amor que constrange, amor que faz a gente entender a verdade, tá bom? Que o Espírito Santo renove vocês a cada dia. Eu oro por cada um de vocês, a cada anoitecer, a cada amanhecer, e eu tenho certeza que o Senhor Jesus está cuidando de nós. Eu amo vocês e estou com muita saudade, como todos estão também, e eu creio que esse tempo é necessário e nós estamos aprendendo com esse tempo, tá bom? Eu oro por vocês e conto também com a oração de vocês por mim. Tá bom, família? Amo vocês. Beijos.